Olá! Bem, estamos aqui de volta então para poder dar continuidade ao nosso curso de exercícios, né? E nós estamos aqui então, a gente já fez até agora 5 exercícios sobre educação inclusiva. Vamos dar continuidade então sobre esse importante assunto que tem caído em outros editais de outros estados principalmente, né? E é a primeira vez que aqui cai de uma maneira tão aprofundada, fundamentos teóricos, legais, metodológicos, então exige de nós uma atenção redobrada sobre esse assunto que tem algumas questões, alguns aspectos bem peculiares que podem fazer a gente errar por bobagem, por uma questão mesmo assim muito pequena. Então, eu trouxe aqui um mix de questões de bancas variadas para que possamos entender como esse assunto pode cair nas provas e de que maneira as bancas podem querer pegar os candidatos com questões, com aspectos tênues, sutis, que podem levar o candidato ao erro. Observem aqui, por exemplo, a questão do cetro de 2008, que traz um texto de Carvalho. Olha só, de acordo com Carvalho, bem, nós não lemos Carvalho, nem temos que ler também, porque são vários autores sobre educação inclusiva aqui no Brasil que tratam sobre esse assunto de óticas bem diferentes. E não há nenhuma possibilidade do candidato ter lido todos os autores, a não ser que ele seja um especialista sobre esse assunto. Então, muito mais produtivo do que ler livros, textos sobre os autores, é você entender o que a legislação, o que a pedagogia atual entende sobre educação inclusiva. Se você entender esse assunto, se você souber o que a legislação e o que se diz, o que se discute hoje, qual é os consensos mais difundidos sobre esse assunto, qualquer autor vai falar sobre esses consensos. Eles não são divergentes. Eles não vão falar uma coisa que diverge de outro autor. Todos eles com tópicos diferentes, nomes diferentes, visões diferentes, mas que convergem para um mesmo sentido. Portanto, não leiam livros para fazer provas de concurso, porque isso é improdutivo. Entendam o que aquele assunto, como que aquele assunto da prova, seja educação inclusiva, seja qualquer outro assunto, de que maneira esse assunto está sendo difundido. Nós, professores, sim, temos a obrigação de ler os livros e fazer o filtro para vocês. Vocês não precisam. Vocês precisam entender o que se pensa sobre esse assunto nesse momento. Agora, na legislação ou na pedagogia atual, porque aí vocês fazem qualquer questão de prova. Pode vir Carvalho, Silva, Dutra, Mantoan, seja qualquer autor de educação inclusiva, pode vir que vocês já vão saber que tipo de pensamento pedagógico se tem sobre esse assunto hoje. Então, essa é a questão aqui do cetro, 2008, diz o seguinte: de acordo com Carvalho 2004, para promover a educação inclusiva, precisamos, vamos lá, enfrentar os mecanismos de exclusão existente no sistema educacional. Sim, ampliando, diversificando suas ofertas, aprimorando sua cultura e práticas pedagógicas. E, principalmente, articulando com todas as políticas públicas. Certo, tem nada de errado nessa questão, completamente certa. Precisei ler Carvalho para entender isso aqui? Claro que não. E nenhum outro autor. Pode ser o autor que for, sobre avaliação, tendências pedagógicas, planejamento escolar, sobre didática ou educação inclusiva, não precisei ler o autor para poder descobrir o que se trata essa questão. Porque tudo que ele disse aqui é pedagogicamente correto. Ou seja, é o que é discutido, é o que é difundido, é o que é tratado hoje sobre esse assunto. Então, vamos ver o erro então, nas próximas questões. B. Criar a cultura de inclusão com urgência? De jeito nenhum. Falso por causa disso. Porque, na verdade, nós vimos que a Declaração de Salamanca de 94, tem 20 anos atrás, diz o seguinte: educação inclusiva é um processo paulatino, progressivo, é um processo gradativo. Já estamos em 2014, tem 20 anos exatamente que trabalhamos com educação inclusiva. E nós ainda não implantamos a educação inclusiva da maneira como gostaríamos lá na Convenção de Salamanca. Portanto, não é com urgência, não é de uma vez, é gradativo, é progressivo, é paulatino o processo e não é de uma vez só. E é assim que tem que ser. Para que todos os portadores, não usamos mais o termo portadores de necessidades especiais. Usamos pessoas com necessidades especiais. Pessoas com deficiência, pessoas com TGD, pessoas com outras habilidades e não portadores. Tenham condições de conviverem com crianças consideradas no padrão de normalidade?
totalmente errado. Qualquer questão de prova que diga que existe um padrão de normalidade que deve se consertar as crianças, as pessoas, os alunos com deficiências para se encaixarem nesse padrão, está errado. Não existe padrão nenhum de normalidade. Portanto, a questão está falsa também por mais esse motivo, né? E aí, vamos ver aqui também o erro na C. Incluir concretamente. Agora, essa letra C, eu gostaria que vocês circulassem isso aqui. Se circulassem isso aqui mesmo, por quê? Porque isso aqui é exatamente o que não é para vocês entenderem como inclusão. Aqui, e esse tipo de questão cai demais nas provas sobre educação inclusiva, muitas vezes. Por quê? Porque as provas, o senso comum, o imaginário popular das pessoas entende inclusão como sendo colocar as crianças com necessidades especiais na escola regular. Se você perguntar para qualquer pessoa, pai de aluno, uma pessoa de fora da educação, até mesmo os professores e gestores, o que é inclusão para você? Ele vai dizer na hora, colocar os portadores de necessidades especiais nas turmas de ensino regular. Falso, isso não é inclusão. Na verdade, se eu fizer isso aqui, ou só isso, simplesmente isso, incluir concretamente significa isso, se eu fizer isso, eu vou excluir os alunos. Porque se eu não fizer outras coisas, né, para dar condições, se eu não oferecer uma educação especial para atender esses alunos, eles serão excluídos. Portanto, incluir concretamente não é colocar os portadores de necessidades especiais nas turmas de ensino regular, pois a integração realizada ao longo do tempo no sistema está superada e oferece benefício de convivência. Falso, porque isso aqui não é incluir concretamente. Estudem isso aqui, porque várias questões de prova sobre esse assunto trazem a mesma coisa, que incluir concretamente, de verdade, seria isso aqui, e não é. É muito mais do que isso, né? D. Inserir o aluno com necessidades especiais numa turma de alunos ditos normais. A mesma coisa da C. Tá falso também. Isso não é inclusão, né? Apenas isso, né? Como meio fundamental para garantir o convívio entre as diferenças na sociedade plural como brasileira. Olha como, então, você percebe a sutileza e como é tênue uma questão certa para ser errada, né? Muita gente ia marcar C como certa, entendendo que isso não é inclusão. Porque olha aqui, ó. Para promover a educação inclusiva, precisamos, é a letra A que mais se encaixa. A letra C não, porque não é colocar os alunos nas salas dos ditos normais, que isso é que nós vamos promover a inclusão. Mesma coisa a letra E. Eliminar a exclusão dos portadores de necessidades especiais, grupo que não foi alcançado pelas medidas de inclusão que obtiveram sucesso com alunos do ensino fundamental, conforme mostram as estatísticas, totalmente errada, com certeza, nada a ver. Portanto, a certa é só a letra A. Né? Passamos aqui para uma questão da Fundação Carlos Chagas, né, para pedagogo de 2011, super recente. Ela diz o seguinte: o respeito à diversidade humana é o primeiro passo para construirmos uma sociedade inclusiva, e a informação é fundamental para vencer as barreiras do preconceito e da discriminação, né? Assim, conhecer os tipos de deficiências, a evolução das terminologias, os mitos e verdades sobre o tema são fundamentais para uma intervenção profissional. Considere as afirmativas abaixo, né? E aí eu adaptei a questão, porque no final dizia assim, apenas um está certo, apenas 1, 2 e 3, apenas a 4 é 5, apenas 1 e 5. Aí eu tirei essa parte para ganharmos tempo. Então, vamos considerar as afirmativas abaixo e marcar V ou F para elas, que a gente ganha tempo nesse sentido. Via de regra, uma pessoa com deficiência é uma pessoa doente? De jeito nenhum, com certeza. Essa questão está muito clara, claro, está bem óbvia, mas nem sempre é assim que cai. Geralmente, quando cai, não cai dizendo assim, a pessoa é doente, mas dá a entender subliminarmente, nas entrelinhas, nos interditos, que deficiência é doença. Não disse claramente. É o tipo de questão mais comum. Não falou a pessoa com deficiência, a pessoa doente. Não disse isso. Mas deu a entender. Então, atente-se para questões de prova que deem a entender que pessoa com deficiência é doente. Tem que ser consertada. Tem alguma coisa que tem que ser arrumada nela, porque ela não pode ser daquele jeito. Cuidado com isso.
né? Então, falso por causa dessa questão. A deficiência impõe, em casos específicos, necessidades de adaptações, com certeza, adaptações curriculares, de recursos, de métodos, de técnicas, né, de estrutura, de equipamentos, de uma série de coisas. Com certeza, essa também está certa. Não é correto utilizar o termo surdo-mudo. Claro, pois a pessoa surda fala a língua de sinais. Ela não é, né? O mudo é quem não se comunica. Ela fala a língua de sinais, portanto, ela não é muda. Além disso, o aparelho fonador dela está intacto, né? E a terapia fonoaudiológica pode colaborar para o desenvolvimento da fala oral, se ela quiser. Com certeza. Então, o termo usado é surdo apenas. Surdo-mudo, não. Só surdo, né? Toda pessoa com paralisia cerebral possui atraso no desenvolvimento cognitivo? Falso, claro, falso. Tem pessoas com paralisia cerebral, não conseguem se comunicar, andar, têm dificuldades na mobilidade, na fala, mas nem por isso tem o seu cognitivo preservado, com certeza. E não devem ser tratadas com infantilidade, tá? Então, falso essa questão aí. Conforme o texto aprovado pela Convenção Internacional para a Proteção e Promoção dos Direitos e Dignidade das Pessoas com Deficiência, a terminologia atualmente adotada deve ser a de portador de deficiência? Não, não é portador, né, e nem pessoa portadora. É pessoa com deficiência. Não tem um portador. Porque ninguém porta uma deficiência. Porque portar dá a ideia de carregar um peso, né, carregar uma coisa, uma cruz, uma chaga, alguma coisa, ou portar um vírus, uma doença. Dá essa conotação. Tem tem um aspecto pejorativo em portador. Além disso, ninguém deixa de portar, deixa de carregar. Faz parte da condição da pessoa. Portanto, não é portador de deficiência. É uma pessoa, como qualquer outra, que tem uma deficiência. É diferente de ser alguém que porta aquilo ali, né? Então, ou seja, o termo utilizado a partir da Convenção Internacional para a Proteção e Promoção dos Direitos e Dignidade das Pessoas com Deficiência, o termo utilizado hoje é pessoa com deficiência, pessoa com TGD, pessoa com outras habilidades. Se a prova vier com portador, falso, com certeza, né? As provas mais atuais, é claro. Aqui é de 2013, essa questão super recente, que diz o seguinte: as definições do público-alvo para a educação especial devem ser contextualizadas e não se esgotam na mera categorização e especificações atribuídas a um quadro de deficiência, transtornos, distúrbios, aptidões. É mais do que isso. No entanto, a Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, descreve seu público-alvo. Considerando o exposto, marque V para as verdadeiras e F para as falsas, né? Considera-se aluno com deficiência aqueles que têm impedimento de longo prazo, natureza física, mental, intelectual e sensorial, que, em interações com diversas barreiras, podem ter restringidas a sua participação plena e efetiva na escola e na sociedade. Verdadeiro, com certeza. Apesar de que este não é o texto, né? Não é um texto da Política Nacional, nós temos um conceito formal de pessoa com deficiência, né? Só que não é esse aqui. Até aqui né? Até aqui a questão copiou o texto da Política Nacional de Pessoas com Deficiência. Daqui para cá, a questão disse outra coisa. Mas a questão não disse que se referia àquele texto. Portanto, essa questão aqui, tudo isso que está aqui, não torna a questão errada. Verdadeiro. Os alunos com transtornos globais do desenvolvimento, TGD, são aqueles que apresentam alterações qualitativas das interações sociais recíprocas e na comunicação, um repertório de interesses e atividades restrito, estereotipado e repetitivo. Incluem-se nesse grupo alunos com autismo, síndrome de Asperger, síndrome do espectro do autismo e psicose infantil. Verdadeiro, com certeza. São esses. Essa aqui é a conceituação de alunos de pessoas com TGD. Dificuldades na comunicação, na interação, dificuldades de sinalização, estereotipias, movimentos estereotipados, ou então dificuldades também
rotinas fixas, rígidas, né? E um interesse restrito, só em alguma coisa, muito focado. Então isso aqui são os alunos com TGD. Autismo, espectro autismo, não é deficiência. Autismo e deficiência são coisas diferentes. Pelo contrário, autismo não tem nada de deficiente, né? Dentre os transtornos funcionais específicos estão dislexia, desortografia, disgrafia, descalculia, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, transtorno desafiador opositor. Verdadeiro? Com certeza. Não é educação especial. Educação especial é apenas uma modalidade somente para quem tem deficiências, TGD e altas habilidades. Isso aqui são transtornos funcionais, de uma função só. Então, não é educação especial. Alunos com altas habilidades e superdotação demonstram potencial elevado em qualquer uma das seguintes áreas, isoladas ou combinadas: áreas intelectual, acadêmica, liderança, psicomotricidade e artes. Também apresentam elevada criatividade, grande envolvimento na aprendizagem e realização de tarefas das áreas de seu interesse. Verdadeiro? Com certeza, né? Essa questão aqui é da CAF de 2011. A Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovada pela ONU em 2006, da qual o Brasil é signatário. Se é signatário, ele participou dessa convenção e assinou o texto, signatário. Quando ele assina o texto da convenção, se compromete aqui no Brasil a implementar as políticas que foram decididas nessa convenção de vários países. Estabelece que os Estados-parte devem assegurar um sistema de educação inclusiva em todos os níveis de ensino, ou seja, básico e superior, em ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico, social e compatível com a meta de inclusão de crianças no ensino fundamental. Privado? Não é isso. Inclusão plena, com certeza. É isso aqui que o Brasil se comprometeu também, né? A fazer a inclusão plena. Não no fundamental privado apenas, não no infantil, não no profissionalizante, não no ensino médio. Inclusão plena, em todos os níveis de ensino, básico e superior, né? Ainda outra questão da CAF diz o seguinte: a Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, tem como objetivo assegurar a inclusão escolar de seu público-alvo, orientando os sistemas de ensino para garantir determinados princípios. Assim, marque V ou F. Transversalidade da educação especial. Ela é transversal. E tem educação especial em qualquer nível, básico e superior, em qualquer etapa da básica, infantil, fundamental e médio, em qualquer modalidade. Tem educação especial na EJA, na quilombola, na indígena, na do campo, na profissional. Qualquer modalidade tem educação especial, qualquer nível e qualquer etapa. Isso é transversalidade da educação especial. Desde a educação infantil até a superior. Atendimento educacional especializado. Verdadeiro? Com certeza. Participação da família e da comunidade, acessibilidade urbanística, arquitetônica, nos mobiliários, nos equipamentos, nos transportes, na comunicação e na informação. Verdadeiro? Continuidade da escolarização nos níveis mais elevados do ensino. Também verdadeiro. Formação de professores para o atendimento educacional especializado e demais também. Verdadeiro. Profissionais da educação para inclusão escolar e articulação intersetorial na implementação de políticas públicas. Também verdadeiro, com certeza. Essa questão aqui, ela foi uma questão que aí eu adaptei, depois tinha apenas a 1 e a 2 são certas, a 1, a 2, 3 e a 4 são certas, 1, 2, 3, 4, 5. Então eu adaptei, tirei essa parte, só coloquei e joguei os itens, né? Para a gente poder, para ganhar tempo. Do CES 2011 diz o seguinte: a educação inclusiva tornou-se uma das preocupações das políticas educacionais em todo o mundo, a partir da segunda metade da última década do século passado, com a difusão da Declaração de Salamanca de 94. Com base nesse documento, assinale a opção correta. O acesso de crianças e jovens com necessidades educacionais especiais no sistema regular de ensino propicia a formação de escolas inclusivas, claro, um dos principais meios para o fortalecimento do princípio da educação para todos. Com certeza, verdadeiro. Não vê o erro nas outras? Os alunos com necessidades educacionais especiais devem frequentar as escolas regulares, admitindo-se como critérios para sua inclusão nas turmas o desempenho escolar. Esse é o critério para ele poder ir para a escola regular? Só se tiver desempenho? E a conduta moral?
Muito menos. Falso, com certeza. Uma vez que todas as crianças devem ter a mesma oportunidade de permanência na escola e de aproveitamento escolar, devem ser desconsiderados quaisquer características, interesses e habilidades peculiares dessas crianças. Ou seja, tem que ser todo mundo igual, como se fosse uma folha branca. Falso, com certeza. E a letra D, o ato de ensinar, no caso de alunos especiais, deve apoiar-se nas semelhanças entre os alunos com necessidades educacionais especiais. Falso também, com certeza. Né? Então, também está errado. Vamos ver aqui a 12. A 12 diz o seguinte: estudiosos e formuladores de políticas públicas mencionam a necessidade de revisão do currículo escolar, adaptação curricular, para o melhor atendimento das peculiaridades de alunos com necessidades educacionais especiais, incluídos as classes comuns do ensino regular. Considerando as perspectivas atuais relativas a currículo e educação inclusiva, assinale a opção correta. As adaptações curriculares devem ser feitas em 3 níveis. No PPP da escola, claro, aquela escola vai ter que dizer, em linhas gerais, genericamente, não um aluno ou outro, como que aquela escola vai trabalhar com a adaptação curricular. PPP da escola tem. Relativas ao currículo da sala, ou seja, no plano de ensino. A professora ou professor, no plano de ensino, vai ter que dizer também genericamente de que forma ela vai fazer naquela turma dela, sem citar um aluno ou outro, a adaptação curricular. E individualizadas para o aluno. Então, tem 3 níveis. No plano de escola, no PPP, no plano de ensino do professor e do aluno. Nesses 3 níveis nós temos adaptações curriculares. Portanto, verdadeira, com certeza, essa aqui. Vamos ver o erro nas outras? Né? O conceito de adaptação curricular pressupõe transformações de acessibilidade curricular, mas não modificações no planejamento pedagógico? Falso, claro. Quer dizer, então, que isso aqui é justamente o que viabiliza a adaptação curricular. A adaptação curricular eu tenho que fazer modificações no planejamento pedagógico, claro, senão não existe adaptação curricular. Portanto, falso. Visto que é preciso considerar nas classes comuns, mas não apenas alunos especiais, mas todos os outros. Não, tem que modificar o planejamento para que todos sejam incluídos. Especiais ou não. Não atender um grupo só e outro ficar excluído. Falso, com certeza. No processo de adaptação curricular, deve-se prever a oferta de conteúdo mínimo comum a todos? Não. Não precisa ter um conteúdo mínimo para todos. Eu posso introduzir conteúdos que não estão no currículo para os especiais ou posso eliminar também alguns conteúdos que não estavam no currículo, né, ou que estão no currículo para atender os especiais. Portanto, não precisa de um conteúdo mínimo para todos. Isso é falso, com certeza. Além disso, a adaptação curricular traduz-se no esforço de eliminar totalmente as barreiras físicas das instituições. E isso não é adaptação curricular. Isso aqui é acessibilidade. Então, esse conceito aqui está certo, mas não para adaptação curricular. Sim, para isso aqui é acessibilidade. Então, misturou os conceitos. Portanto, tornou falsa a questão. Né? E aí, partindo para a questão, mais uma questão do CESP, essa questão do CESP tem um item só, para a gente julgar se está certo ou está errado. Vejam só. Do CESP também de 2011. Os programas de educação formulados pelos profissionais de uma escola devem ser embasados em metodologias que permitam a adoção e a implementação de educação inclusiva, contemplando outros atores envolvidos no texto escolar. Certo, com certeza. Totalmente certo. Né? A próxima questão da OCP, de 2010 também, diz o seguinte: de acordo com a Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, não podemos afirmar que, na perspectiva da educação inclusiva, a educação especial passa a integrar a proposta pedagógica da escola regular, promovendo atendimentos às necessidades educacionais especiais dos alunos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades. Essa está certa. Então, não é essa que a gente tem que marcar. Com certeza, isso aqui, educação especial, só para essas 3 categorias de pessoas. Pessoas com deficiências, pessoas com TGD e pessoas com altas habilidades. Fins de prova, altas habilidades. Superdotados é a mesma coisa. Tá? B. Constitui um paradigma educacional fundamentado na concepção dos direitos humanos. Claro, todo mundo tem
universal para todos, que conjuga igualdade e diferença, como valores indissociáveis e dialéticos também, e que avança em relação à ideia da equidade formal, ao contextualizar as circunstâncias históricas da produção da exclusão dentro e fora da escola. Com certeza, verdadeiro. Né? O atendimento educacional especializado tem como função identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos, considerando as suas necessidades especiais. Né? Essa aqui está certa, com certeza, né? Com vistas a eliminar as barreiras que os alunos possuem nas escolas que inviabilizariam a sua inclusão. Né? Vamos ver aqui a D, então. Tem como objetivo o acesso, a participação e a aprendizagem dos alunos com deficiência, TGD, né? E altas habilidades nas escolas regulares, orientando os sistemas de ensino para promover respostas às necessidades educacionais especiais. Certo. Portanto, errada só pode ser letra E. Por quê? Porque ele diz o seguinte, que para atuar na educação especial, o professor deve ter como base de sua formação inicial e continuada conhecimentos gerais, específicos, não gerais, para o exercício da docência e conhecimentos específicos da área. Ou seja, na verdade, eu posso até tirar esse primeiro geral aqui, só o segundo geral que está errado. Porque, na verdade, o professor realmente tem que ter conhecimentos gerais para a docência, mas tem que ter conhecimentos específicos de quê? Da área. Qual área? Educação especial. Portanto, para atuar na educação especial, o professor tem que ter conhecimento geral sobre a docência, claro, como professor, ele é professor, mas além disso, conhecimentos também específicos da área que é educação especial. Portanto, a letra E está falsa com certeza. E assim, nós encerramos então esse bloco de exercícios sobre educação especial. E eu aguardo vocês, então, nos próximos vídeos. Nós vamos continuar ainda sobre esse tema. Nós temos aí em torno de 27 questões sobre esse assunto. Nós estamos aqui na questão 15. Então, mais um vídeo, nós encerramos, então, esse assunto. Aguardo vocês no próximo. Muito obrigado. Tchau.